eu sou a Fabi. Eu vou iniciar mais um vlog. Eu prometi que ia iniciar o vlog no dia 20 até o dia 31, mas eu sinceramente esqueci de gravar o vlog. Hoje é dia 25, não, hoje é dia 26 e eu tenho mais 4 dias pela frente e eu ainda não terminei minhas leituras. Quer dizer, eu terminei as leituras da maioria, só falta o Crescent City e atualizar a meta de Maybe Another Life, mas essa parte é mais leve e o livro não é pra terminar esse mês, é só pra terminar na metade do mês que vem, então eu também não tô com muita pressa, mas ainda tem Crescent City pela frente. E eu vou mostrar pra vocês a parte que eu parei de Crescent City. Tô aqui na página 421, capítulo 38, é o início da parte 3. É a parte 3 do livro. Eu já separei até algumas metas. Hoje eu tinha botado pra me ler 170 páginas. Que é uma média normal, assim, que eu leria se eu desse um dia, desse bem foco pra leitura. Eu leio até mais que isso. Até porque a diagramação dele é muito boa desse livro. O que aconteceu? Não li. Por quê? Fiquei planejando os posts de junho. Eu quero me organizar mais nas postagens do Instagram. E também aqui nas postagens do YouTube. E deixei mais leve, eu não quero ficar me forçando, eu deixei esse mês mesmo pra poder descansar, tipo uma semi-férias. Mas eu ainda tô postando bastante no Instagram. Mas eu organizei, montei feed novo, montei identidade pros posts, isso é uma coisa que eu não fazia. Quer dizer, eu já tentei fazer, mas eu enjoo das cores, eu enjoo do jeito que eu monto. Eu gosto na hora e depois eu fico enjoada de sempre postar do mesmo jeito. Acaba que o feed ficou meio que bagunçado. E eu queria reorganizar o feed, mudar, escolher cores e tudo mais. Fiquei fazendo isso hoje. Quero o dia pra me focar em Crescent City e ler 170 páginas. Eu separei aqui algumas metas pra ler. Eu tô deixando mais ou menos umas 100 páginas pra ler por dia. Esse livro tem 892 páginas. Eu botei mais ou menos umas 100 páginas para ler por dia. Tirando hoje que eu ia deixar um foco bem grande para focar nessa leitura e ler 175 páginas. Porque eu tinha botado uma meta de 8 dias para terminar e dava de boa 70 páginas por dia. Mas eu fiz o quê? Fui ler outros livros. E eu quero finalizar Crescent City esse mês de todos os jeitos. Meu foco é terminar esse. Porque ele é grande e eu tenho outras metas que eu quero continuar, porque esse mês eu me dei de descanso de metas de série que eu tava lendo, mas eu vou ter que voltar, porque senão eu não vou concluir. Eu já tô voltando para as metas, tô planejando posts, deixando tudo planejado para ver se eu não fico sobrecarregada de coisas para fazer e leituras acumuladas. Então tô tentando ver o que eu vou fazer, ainda não decidi tipear, nem o que eu vou fazer com a tipear. Mas eu preciso terminar isso. E por isso que eu tô gravando esse vlog. Vamos ver se eu consigo, até o final desse vlog, que eu vou tentar gravar até dia 31, se eu consigo terminar esse livro. Eu vou começar a ler agora. Já são mais de 7 horas, quase 8 horas da noite. Então vou pegar pra ler. E eu consigo ler umas 40 páginas desse livro por hora. Então eu quero ler o máximo que eu conseguir até a hora de dormir. E se faltar um pouco, eu continuo amanhã e faço as minhas metas normalmente. Pessoal, vim atualizar esse vlog porque já tô vários dias sem atualizar. Vários não, tipo uns 2 dias de repente. Não tenho certeza. Eu vou mostrar pra vocês em que parte eu parei. Eu tô em 60 e poucos por cento do livro. Tô na página 590. Então, gente, sentei aqui no chão porque tava meio que cortando o meu rosto. Eu não quero chipar porque a gente sabe que a Sarah J. Maas, ela meio que... Os relacionamentos, os primeiros relacionamentos não são muito duradouros nas histórias dela. Não quero chipar. Eu gosto da relação. Eles... Não realmente, de fato, o chip aconteceu, vamos dizer assim. Eles têm umas sacadas, uma dinâmica, umas piadinhas, umas brincadeiras. Piadinhas de duplo sentido, na verdade, tem muito. Que é uma relação tão legal. E a gente vê a tensão sexual o tempo todo, porque esse livro alterna o ponto de vista. Então, eu não quero chipar. Não quero porque a gente sabe como que acontece. A gente já tem um fulano aí que eu acho que vai ser alguma coisa. Pode ser que o par seja com ele. No momento, não gosto dele. Já quebramos a cara em corte com o Ridge, não foi? Então, esse livro é enorme, né? Ele tem quase 900 páginas. E é uma série. Vai ter o segundo livro lançado em janeiro lá nos Estados Unidos. E a gente
Provavelmente vai chegar aqui no Brasil ainda no primeiro semestre, pelo menos é a expectativa que todo mundo tem, porque, né, queremos muito, e é uma história muito boa. Eu pensei, por ser mais 18, fosse mais focado, ter mais cenas sensuais, cenas mais pesadas. Ela tem uma temática pesada em vários sentidos, mas a parte sexual mesmo ainda nem aconteceu, e o livro tem quase 900 páginas, não teve ainda. Ainda tá, o desenvolvimento do relacionamento é muito lento, ele realmente tem essa coisa do relacionamento muito presente, mas não só no relacionamento amoroso, é um relacionamento que tá se desenvolvendo bem devagar, mas trata muito de relacionamento da amizade, as relações entre família e tudo mais. Eu acho que é sobre relações, mas a história principal mesmo é esse tal desse crime que aconteceu e tá sendo desvendado. Tem cenas de ação, tem cenas fortes, explica assim, coisas de machucado, feridas e tudo mais. Tem questão de assédio, tem questões de abuso, relacionamento abusivo. É uma das questões da Bryce também, da vida dela. Eu acho demais, tô gostando muito, gosto da Bryce. Eu acho que a Bryce é uma protagonista muito boa e muito diferente das protagonistas da Sarah. Ela é uma protagonista forte. A Fairy a Selena as protagonistas da Sarah são fortes, mas eu acho que a Bryce, ela tem um peso emocional maior. Eu ainda não terminei Trono de Vidro, eu só li o primeiro. Li 2, li A Lâmina da Assassina e Trono de Vidro. Eu tinha começado Coroa da Meia-Noite há anos atrás, mas não concluí, então nem lembro, na verdade, o que acontece. Foi logo o comecinho só que eu li. Eu acho, até agora dos livros que eu li, a Bryce tem um peso emocional, um peso de traumas e tudo mais muito maior, e ela é muito empoderada em vários sentidos. Se você gosta de protagonistas fortes, com certeza você vai gostar dela. Os protagonistas são muito gostáveis, são personagens legais. A chefe dela, o trabalho dela também, eu acho o personagem legal. Até o bicho de estimação, que é uma quimera que eu tenho, eu acho fofo. E eu tô gostando muito das relações dos personagens. Principalmente todo esse desenvolvimento aí dela mesmo como protagonista. No começo eu não gostava muito dela, eu acho que eu cheguei a falar no outro vlog. Ainda não tinha me apegado a ela. Eu tô começando a gostar mais da Bryce agora. Ainda tem mais 200, 300 páginas de livro pra me terminar. E eu acho que eu vou gostar muito dela. Eu acho que ela tem potencial pra ser minha protagonista favorita da Sarah. Eu acho que esse livro, se for um final bombástico, eu acho que ele vai ser favoritado. Não é um livro fácil, ele não é um livro pra qualquer um. Eu entendo as pessoas que não gostaram muito dele, pessoas que deram 3 estrelas e meia pra esse livro. Tipo assim, não se apaixonaram, gostaram ou acharam só ok. Eu entendo muito o porquê, eu entendo os motivos que as pessoas têm. Mas ele é um livro de desenvolvimento, ele é um primeiro livro de série. E a Sarah é assim, ela desenvolve as histórias dela assim. Como a gente vê em Trono de Vidro, como a gente vê em Corte. Só que a única diferença é que esse livro é maior. É isso. Depois eu volto pra falar mais. Oi, pessoal. Voltei aqui. E hoje é dia 31. Ontem eu falei com vocês um pouco sobre o livro. E ontem eu li mais à noite. Eu falei com vocês mais por volta da tarde. Eu ainda não tinha lido. Eu li ontem, né? Dia 30. Hoje é dia 31 de maio. Gente, eu falei pra vocês que o livro é de desenvolvimento, é um tipo de livro da Sarah que desenvolve mais o personagem, como geralmente os primeiros livros de série dela são, que desenvolve a protagonista e os personagens principais, e a evolução deles, ou qual a história de vida e tudo mais. O livro é um pouco lento no começo, como eu falei pra vocês, é mais pra desenvolver, você não conhece tanto do desenvolvimento do mundo, é mais sobre a personagem principal. Aí eu estava na capítulo 56, por volta de 60 e poucos por cento do livro, 66, 68. E eu peguei pra ler ontem, né, à noite. E quando foi chegando pro 70% do livro, 72% do livro, gente, fiquei chocada. É uma bomba atrás da outra. É reviravoltas e revelações, e você fica, não acredito.
Não é possível. Eu fiquei chocada, e eu fiquei... Gente, eu fiquei surtando. E eu compartilhei nos stories as minhas reações, nos stories do Instagram, lendo esse livro. Eu não filmei aqui pro vlog porque era muito tarde já e tava muito escuro. Gente, foi um surto atrás do outro. Eu li 200 páginas, eu botei a meta de 150 páginas. Eu acho que eu comentei aqui no vlog, mais ou menos, que eu ia ler umas 150 páginas nesses 3 dias. Eu não aguentei, eu li 200 páginas desse livro e parou numa parte bombástica. Eu só parei porque tava muito tarde e hoje eu ia ter que acordar cedo. Então eu parei o livro, mas a verdade é que eu queria mesmo continuar. Na verdade, a parte que eu parei chorando, só pra vocês terem uma ideia. Mas eu vou botar aqui as minhas reações dos stories pra vocês verem. Então, gente, vocês viram aí minhas reações, meus surtos, pelo menos um pouco deles, os que eu consegui postar no Instagram, porque teve coisas que acontecem que a gente não tá tão imerso que não vai parar pra pegar o celular e pra filmar alguma coisa. Agora faltam 100 páginas pra me terminar o livro, ele tá aqui comigo. Vou terminar hoje, eu tenho esperança, na verdade eu tenho quase certeza que dá pra terminar 100 páginas mais ou menos, então 102 páginas. Assim, tirando os agradecimentos, né? Porque eu não leio os agradecimentos, gente. A história mesmo, faltam 102 páginas e eu tô no capítulo 80. São 97, vai até o 97, então eu tô no 80, gente. Gente, esse livro aqui, eu falei ontem que ele tinha chance de ser favoritado se fosse dependendo do final. Ainda faltam 100 páginas, eu já surtei, eu já chorei, já teve morte. Que foi muito triste, por sinal. Mas ainda faltam 100 páginas. Eu não sei quantos surtos virão ainda nessas 100 páginas. Se eu vou gritar, se eu vou chorar, se vai ter mais morte. Não, não pode ter mais morte. Espero que não, pelo menos de duas pessoas que eu gosto. E, tipo, revelou quem era o vilão, então, tipo... Sabe? E tô aqui, ó, querendo ler. Pelo que eu soube, o epílogo é meio que um... Pelo menos pelo que eu pesquisei, o livro é meio que tem um fim. Só que o epílogo é o gancho para o próximo livro. Então eu vou tentar mostrar aqui. É porque hoje ainda tá de dia, então tá um pouquinho mais claro, apesar de estar tudo fechado e o tempo escuro. Tá um pouquinho mais claro. Eu vou tentar filmar alguma coisa que eu ver ou achar bombástico. Eu tento filmar aqui um pouco. Se eu conseguir postar no Instagram, eu boto aí também as imagens como eu fiz antes e... Estamos aí, gente. Estamos aí. A Sarah não decepciona, gente. Eu tô amando, gente. Eu tô amando. Mas eu venho contar aqui pra vocês. Se tiver alguma reação, vem, posto também. Se eu conseguir gravar. Até daqui a pouco. Aqui, hoje é dia 1º. Falei com vocês ontem era dia 31. Eu falei que eu tava faltando só 100 páginas pra terminar. E eu terminei. Só que eu terminei muito tarde. Eu ia gravar as minhas reações pra vocês, que eu até tinha falado, mas eu falei cedo e acabou que eu não consegui pegar o livro pra ler durante o dia. Só consegui pegar à noite, já eram quase 8 horas da noite, já tava escuro. E ia ficar ruim a iluminação, apesar de se eu abrisse ring light e tudo mais. Além disso, não ia ter lugar pra botar pra filmar enquanto estivesse lendo. Enfim, várias questões. Mas eu finalmente finalizei o livro. Eu comecei esse livro no começo do mês. Eu acho que foi no dia 5 ou no dia 6 de maio que eu comecei a leitura desse livro. E eu finalizei dia 31. E eu fui lendo lentamente. No vlog anterior eu mostrei pra vocês que eu já estava lendo. Fui falando um pouco do livro também. Mas aí faltava mais do que a metade do livro. E aí eu finalizei o vlog. E resolvi fazer esse vlog pra finalizar o livro. E eu terminei. Eu chorei de novo. Eu vou deixar o meu story aí, que eu tirei uma foto pra vocês verem. Agora eu vou contar pra vocês como foi minha conclusão dessa leitura. Eu falei pra vocês que provavelmente a Bryce seria uma das minhas... Tem potencial pra ser a minha personagem favorita da Sarah. E, sinceramente,
eu acho que ela já se tornou a minha personagem favorita da Sarah. Ela é complexa mesmo. As outras têm profundidade, mas ela tem muita coisa envolvida a vida dela e quem ela é, o que torna ela é, o que ela é. É muitas coisas, entendeu? É tipo várias camadas, como costumam falar. Os outros personagens também. Não são personagens rasos. Apesar de a gente não ver muito sobre eles, que a gente poderia ter sido aprofundado mais. A gente realmente foi aprofundado mais na Bryce. Mas eu gostaria muito de ver a profundidade mais sobre o Ram, mais sobre essa batalha. Provavelmente isso vai ser contado, a batalha que aconteceu há muitos anos atrás, em que o Hunt participou da batalha e tudo mais, que foi uma rebelião. Eu acho que a gente precisa ver um pouco disso. Foi lançado assim, mas bem por alto. Apesar de a gente ver as consequências do que essa guerra trouxe pro Hunt, a gente não sabe aprofundadamente o que aconteceu. Tem poucas partes que a gente já vislumbrado com isso, com flashback, com comentários. Eu gostaria de ver mais, provavelmente de repente nos próximos a gente vai ver mais sobre isso, quando for mais aprofundado no Hunt, porque o epílogo desse livro me deixou uma sensação de que vamos ter coisas sobre o Hunt no próximo livro. Porque o epílogo traz isso. Traz comentários de que a gente pode ter mais coisas sobre essa parte aí do Hunt nos próximos livros. A gente tem revelações nesse livro no final. Faltava 100 páginas e eu já tinha visto muitas revelações e muitas bombas. A gente vê a finalização dessa coisa do caso que eles estavam investigando da morte. E a gente sabe quem era o vilão dessa situação, mas isso não foi o suficiente, porque teve uma batalha no final. Foi estilo batalha de final de série. Foi a mesma sensação. Foi tipo bomba, explosão, tiro, helicóptero e guerra e criaturas e matando todo mundo. Foi isso, gente. Foi isso. Foi guerra. Foi final de série. Sinceramente, eu me senti lendo a Cold War. Mas esse livro, apesar de a gente não ter todo esse apego emocional com os personagens ainda, porque ainda é o primeiro, é uma coisa, é uma guerra, é uma batalha, e é correria, e é tiro, e é bomba. É bomba mesmo. É tiro, é tudo. É tiro, porrada e bomba, literalmente. Uma coisa que eu não esperava, porque eu pensei que ia acabar naquilo. A gente descobre o vilão, tem uma certa luta e tal, e ia acabar ali, ia ser as consequências, as pessoas seguindo a sua vida, mas não foi isso que aconteceu. Foi uma guerra no final. E a gente descobre uma coisa sobre a Bryce. Tipo, é tudo. Entendeu? A gente sabe, a gente tem revelações até o último capítulo do livro. No último, a gente tem essa parte que é tipo o depois. O depois daquilo, como estão os personagens. Isso é legal. E dá a sensação de que acabou. Acho que é por isso que falaram, em algum comentário que eu vi as pessoas falando que é como se tivesse um fim. E realmente é como se tivesse um fim. Se você não leu o epílogo, é um livro fechado com uma história, começo e fim. Dá pra sentir isso. Tem algumas pontas? Tem, mas você sente realmente que é um fim. Tem um fim o livro. Mas tem o epílogo, e o epílogo não é uma coisa descarada como se, tipo assim, ai meu Deus, e agora? Entendeu? Pra ler o segundo livro, uma bomba. Mas tem uns comentários meio que você fica, tem algo aí. É meio que assim. Passa um avião. Na hora que eu tô falando. Porque aqui onde eu moro é muito difícil ter silêncio. De várias maneiras. E agora está passando um avião quando realmente tem silêncio pra poder gravar. Gente, estou sentada no chão mais uma vez porque eu gostei e porque aqui a iluminação bate de todos os lados, então fica claro. E eu não preciso ligar a ring light no momento. Tem coisas ainda para ser explicadas, vamos dizer assim, tem coisas que vão ficar pro próximo livro, mais detalhes de algumas coisas que tu fica, isso pode dar um problema, isso ali pode dar um problema, isso pode dar um problema, entendeu? Mas nada muito bombástico, uma reviravolta, um plot pro segundo livro muito grande. Não. É realmente como se realmente tivesse começo, meio e fim um livro. Esse livro foi 5 estrelas. Eu falei que esse livro tinha potencial para ser 5 estrelas e ele foi 5 estrelas. Esse livro,
Eu falei que ele é lento, é de desenvolvimento, mas eu gostei de como a história foi contada. Eu não me senti, nossa, que saco pegar aquele livro para ler. Enorme. Não senti dificuldade para pegar o livro para ler ou desinteresse pela história em nenhum momento. Então, eu gostei. Quando chega nesses 70% do livro, que você começa a levar uma bomba atrás da outra, uma bomba atrás da outra, revelações, e aquilo, e você descobre aquilo, depois descobre outra coisa, e depois você vê que aquilo não é aquilo, é assim, esses 30%, e ainda tem umas cenas de batalha no final que ficaram muito legais, uma guerra mesmo, uma luta, a Bryce sendo top, girl power, sabe? Tipo, tudo que você queria ver, tipo, de ela mostrar quem ela é, o potencial, a força que ela tem no final do livro, é tipo maravilhoso. Maravilhoso. Eu indico muito esse livro. Pra mim, 5 estrelas, apesar de que tem muita gente que não gostou. Eu gostei demais. Muito bem feito a história, gente. Foi muito bem feito. Mas você tem que pensar também que, como é o primeiro livro de uma série, muitas coisas, é uma fantasia, então muitas coisas você só vai entender profundamente nos próximos livros. Você vai se aprofundar em termos de fantasia, aqueles artefatos, aquelas coisas que ela fala aqui, que você fica meio duvidoso, é porque provavelmente vai ser contado mais pra frente. Vai entendendo durante a história muitas coisas, mas muitas coisas a gente vai entender mais pra frente, provavelmente, porque geralmente é o que acontece nos livros da Sarah, é o que a gente espera porque é assim que ela escreve. E eu gosto do jeito que ela escreve, a história dela me prende, a narrativa dela desse livro é diferente dos outros, e ainda assim eu achei muito boa. Eu achei que a forma de ela contar fez sentido pra história, fez sentido pra quem são os personagens. Não é um personagem que não é totalmente certo, são personagens que cometem erros, que fazem burradas e que vão tentar consertar. Essa é a situação, esse livro. Esses personagens são assim. Não são personagens que são o herói que faz tudo certo, não é? E essa demora pra contar, principalmente o relacionamento, pra mim fez todo o sentido. Muita gente falou que não entende porque esse livro é classificação mais 18 se não tem nem muitas cenas pesadas e tal. Tem cenas de luta, tem cenas de sangue, de feridas, de cortes, coisas de violência, assim, que são fortes, assim, bem explicadas, mais detalhadamente. Então, por isso que deve ter a classificação mais 18. Tem cena hot, mas, tipo, uma cena, vou dizer assim, não é mais 18 por causa de hot, é mais 18 porque trata de temas pesados e sensíveis, não teria como ser menos, botar a classificação menor do que 18 anos para esse livro. Eu acho que essa construção que ela deu pro livro, por quem os personagens são, pra mim fez muito sentido. Tem muita coisa a ser aprofundada na história, muito potencial essa série porque ela tem um mundo muito grande, dá pra se fazer muitas coisas, tem muitas criaturas, muitas classes e tudo mais. Eu acho que esse livro tem, assim, essa série tem tudo pra ser muito grandiosa. Eu não espero livros menores, porque a Sarah escrevia livros menores antigamente, no passado. Agora, atualmente, é só livrão. Então, se esse já tem 900 e é o primeiro, eu nem sei quantas páginas vão ter o segundo. Vamos saber em janeiro, quando ele sair lá fora, na gringa. Concluindo, eu gostei demais do livro. Demais, demais, demais. Foi 5 estrelas pra mim. Não tinha como dar menos notas pra ele, porque eu entendo as pessoas que deram menos nota por causa da lentidão e tudo mais, mas esse livro foi construído do jeito que ele deveria ter sido, na minha opinião. Realmente por causa dos personagens. Eles são personagens sofridos. E não tinha como você contar que do nada eu conheci outra pessoa e tudo aquilo que eu passei e tudo aquilo que eu vivi simplesmente sumiu porque eu conheci outra pessoa. Não, não é assim. Não é assim que a vida é de verdade. Não é assim que as coisas acontecem. Então, tem que ter um desenvolvimento. E o desenvolvimento lento de relacionamento aqui pra mim foi tudo que tinha pra ser. Sobre a questão da investigação, ela quis contar a investigação bem aos poucos. Contra a pista, aí a pista te leva a outra pista, que te leva a outra pista, ou que aquela pista não deu em nada e você tem que voltar desde o início e procurar outras pistas. Com essas pistas, ela vai te dando vislumbres de lugares e pessoas daquele mundo
que provavelmente vão ser introduzidos mais pra frente em outras partes da história. Aqui te dá vislumbres de coisas e de lugares e de criaturas e de seres daquele mundo, usando as pistas que ela precisava botar pra história. Isso a gente vê muitos personagens, tem personagens que têm potencial para ser personagens muito importantes e são personagens que podem ser bastante interessantes para a história. A questão de hierarquia, de como os humanos são vistos, são mal vistos, na verdade, por esses outros povos que são tecnicamente bem, entre aspas, superiores ou se acham superiores aos humanos. Tem muito isso, tem a questão de preconceito, né? Esse livro teve problemas, né? Se vocês sabem, esse livro teve que ser revisto e relançado porque a primeira edição teve problemas com mudar a cor dos personagens, descrições da pele dos personagens do original. E acho que eram personagens que eram negros e aí botavam pele dourada na primeira edição. E não é assim. Aqui realmente você vê eles falando pele marrom, assim, ou fala até mesmo, descreve outras aparências assim diferentes. Eu acho que esse livro que tem representatividade também nesse livro. Mas são coisas que você vê assim bem assim aos poucos, sabe? Bem assim rápido, comentários e detalhes assim que a gente repara. Mas ela é muito presente também a questão de raças, né? Da história. E preconceito, tem bastante também, preconceito, raça. Toca muito sobre amizade, muito, muito sobre amizade esse livro. Sobre as drogas, como eu falei, como tema sensível. Esse livro é mais 18 porque, além de ele tratar muito dessas coisas de drogas e tudo mais, tem uma cena hot, mas não é o foco para ser o mais 18. Eu acho que é mais sobre como ela contou a história e sobre ela tratar essas coisas das drogas e da violência. E também ela botou diálogos mais pesados, ainda mais em questões sexuais, assim, não usa aquelas palavras amenizadas dos livros. Mas esse livro é como eu falei, ele é um livro de fantasia, mas é como se fosse uma fantasia contemporânea. Não é nem futurista, não é bem no futuro, é mais como se fosse hoje em dia, tem celular, tem prédio, tem carro. Mas também tem alguns elementos mais futuristas também. Uma pegada assim de tecnologia com magia. E por isso que eu acho que ele é um pouco complexo para quem é iniciante de fantasia. Nunca leu fantasia e vai ler esse livro, vai ser mais difícil. Mas quem já leu fantasia ou tem um costume de ler de vez em quando fantasia, eu acho que é uma boa opção, gente. Esse livro é maravilhoso. Mas vai com isso na cabeça. É um livro mais assim, que você vai degustando aos poucos a situação, vai conhecendo os personagens, vai gostando deles aos poucos. Eu gostei de como ela contou essa história. Pra mim, 5 estrelas, como eu já falei. Eu ainda não decidi sobre favoritar ou não, porque eu ainda tô cheia de emoções sobre esse livro. Eu acabei de ler, então eu li ontem, terminei ontem, então ainda tô com muito aquela coisa de alvoroço. Eu vou meditar um pouco, pensar um pouco sobre essa história e ver se ele vai ser favoritado. Mas não tem como dar menos de 5 estrelas. Eu acho que ele merece por todo o desenvolvimento, por como ela conta a história. A questão familiar desse livro também é bem forte. Me emocionou em alguns momentos a questão familiar desse livro. As questões familiares. Esse livro é muito sobre relacionamentos, vários tipos de relacionamento. Eu, assim, não tenho o que dizer. Apenas leiam esse livro, gente. Leia esse livro. Só vai aos poucos, entendeu? Vai com calma. Não tenha pressa para entender tudo, porque ele é um pouco mais difícil em algumas questões da fantasia dele, do mundo criado, das coisas novas inventadas. Mas ele é um livro que vale, sabe? Vale a pena ler. Por toda a história que é contada dos personagens. É uma coisa muito real, mundo real, sabe? As pessoas que não gostaram, entendo, mas discordo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E não esquece de me seguir nas redes sociais, os links vão estar aí embaixo. O link da Amazon, o link do livro separado, o link da Amazon para compras em geral. Se vocês comprarem com esse link, você vai estar me ajudando e patrocinando o canal de alguma forma, porque a comissão que eu recebo, eu vou trazer novos conteúdos, novos livros para conversar com vocês sobre.
Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.